Ok. Quaisquer comentários que vocês quiserem tecer, por favor, fiquem à vontade para fazer no chat, tá? Ou se quiser abrir o áudio, sem problema algum. Ok? E se escutarem algum barulho ou alguém falando, é porque eu estou na área comum aqui, no que a gente chama de Cassino dos Cadetes, que é uma área de jogos, né, com videogame, mesa de bilhar, essas coisas assim. Então, de vez em quando vai entrar um cadete aqui. Beleza? Ei, Pereira, tô dando aula, viu? Qualquer coisa, qualquer coisa eu tô aí. Então, bora lá. De vez em quando, joguem uma mensagem no chat aí pra eu saber que vocês estão aí e pra eu saber que o áudio está bacana. Antes da gente iniciar, eu tava esquecendo. Eu tenho aula com os dois times pioneiros na terça e na quarta-feira. Por conta dessa situação toda de adiamento de aula, de prova, a gente ganhou mais alguns dias para estudar, não sabemos quantos. Foi que eu resolvi. Todo mundo vai poder participar das aulas de todo mundo. Por quê? Os dois times estão nivelados em conteúdo, tá? Sendo assim, a gente vai pegar muito forte agora na avaliação de textos prontos, textos completos, ok? Eu sei que eu estou devendo para vocês um conteúdo de conclusão, porém, decidi não mandar ainda. Só vou mandar após a gente fazer uma revisão feroz de introdução e desenvolvimento. O que eu estava falando? Sim, as aulas. Se você é do Pioneiros 1 e assiste aula comigo em dia de terça, amanhã você também vai poder assistir a aula, ok? E eu não vou repetir a aula. Então não não vai ser o mesmo texto, não vão ser os mesmos comentários, óbvio, mas vão ser análises de texto. Boa noite, Raquel. Sendo assim, aproveita, cara, aproveita. É mais um momento para você analisar texto comigo. Professor, não acredito que esse seu método funcione. Beleza. Quem acredita está tirando boas notas, ok? Quem acredita está melhorando o texto. Quem está me mandando o texto para eu fazer análise e esculhambar aqui, está melhorando o texto. Tem neguinho que está me enchendo o saco, mandando texto. Velho, os caras estão me mandando texto de madrugada, pô. Os caras pensam que eu não durmo. Realmente eu não durmo. Mas os caras estão mandando texto de madrugada. Eu tô achando ruim? Não. Se eu tiver acordado, eu respondo. Nem que seja vai te fuder, vai dormir, caralho. Mas os caras estão mandando texto. E eu tô vendo, pô. E velho, parabéns pela motivação. É esse tipo de atitude que vai fazer tu ganhar a tua vaga lá na porra da universidade. Quer ser CFO? Aprende a ir além, né? Essa é a ideia. A minha história com os estudos para o CFO não é tão de superação assim, né? Mas, porra, tem gente aí que tá na luta já faz alguns anos e que eu acredito que vai passar agora, né? Então, aproveita. Andressa, às vezes eu demoro um bom tempo para responder sim. Me desculpe, tá bom? Quando eu não respondo, fica lá me mandando mensagem até eu responder. Às vezes, Andressa, é porque eu agendo para responder e aí acaba que eu esqueço. Serinho. Devido à quantidade de mensagens que chegam. Mas, obviamente, a culpa é minha. Eu reconheço. Sendo assim, não desiste.
Me manda. Faz igual os caras estão fazendo. Os caras me mandam mensagem direto. E aí, professor, você já viu? E aí, professor, o que vocês vão me dizer? E aí, professor, pode me ajudar? E assim vai indo. Eu sei que é chato, mas... né? Não é sempre que eu demoro, não. Só algumas vezes. Né? Que bom que tá aí às vezes. Esse às vezes tem crase ou não tem crase? Enfim, volta. Vamos observar a estrutura desse texto, dessa menina. Ó, uma introdução. Eu elenquei aqui 3 elementos dessa introdução. O primeiro, ó. O segundo e o terceiro. Eu disse para vocês que cada elemento da introdução requereria um período da introdução. Se vocês forem observar, nós temos 2 períodos aqui. Isso significa que eu posso transformar essas 2 frases em uma só. Professor, então por que você já não fez isso? Porque não está errado. Observa. Não está errado. Ela optou, a autora desse texto optou em 2 linhas, apresentar 2 orações que em conjunto fariam o trabalho de contextualização. Deixa eu ler novamente essa contextualização. Como é que está a altura da minha voz? Está boa para você? Está baixa? Então. Oi, Mayara. Oi? Pra te ver da dieta, você já foi. Você já comeu e sobre esse aqui. Fica com o resto. Obrigado, cara. Mayara, eu tô dando aula aqui, viu? Qualquer coisa, se precisar de mim pra alguma coisa. Não, tá no mute. Se precisar de mim pra alguma coisa, eu tô aí. Tá. Viu? Obrigado pelo pizza. Pronto, voltei. Só fomos interrompidos por Mayara, cadete de dia de hoje, que veio trazer-me uma pizza. Né? Essa galera aqui da academia curte uma pizza. Então, voltando. Vamos observar o seguinte. Nós temos 2 orações que trazem o sentido de uma contextualização. Se essas 2 orações trazem o sentido de uma contextualização, eu posso reduzi-las a uma só. Eu preciso? Não preciso. Porém, o que eu sempre indico para quem tem dificuldade? Não faça isso. Não faça isso porque você pode se perder. Opte por apenas um período. Esse período pode ser simples ou composto. Obviamente que em uma redação dissertativa argumentativa, você gastar um período inteiro com uma oração, ou melhor, você gastar um período inteiro com uma mera oração, certamente você vai apresentar uma informação de maneira incompleta. Ou muito superficial. Dessa forma, não se preocupem em escrever período composto. Ok? Por isso, já deixo a dica. Sempre falo disso, mas repito hoje. Estudem as relações de sentido dos períodos compostos. Por favor, estudem. Estudem os períodos compostos. Estudem os períodos compostos por subordinação, estudem os períodos compostos por coordenação. Se vocês não conhecerem
as relações que essas orações fazem entre si, vocês certamente vão cometer erros de coerência textual. Alguns erros de coesão textual estão relacionados com a forma como essas orações elas vão compor esses períodos, e alguns erros de coerência textual também estão relacionados. Ok? Então, dica de hoje do professor: estudar, pelo amor de Deus, os períodos compostos. Ok? Então vai lá. Analisando, e eu quero que vocês respondam agora, porque a gente não está estudando sozinho, não estou aqui sozinho. Analisando essas duas frases, qual o tema dessa redação? A Constituição de 1988, em seu bojo, blá blá blá. Qual o tema dessa redação? Só isso aqui, ó. Bora lá, quem se arrisca? Bora, joga. Eu quero que vocês sejam espertos. Quando eu perguntar o tema da redação, olhem para as palavras-chave. Olhem para as palavras-chave. Conscientização do voto. Deixa eu ver. Tem a palavra conscientização aí? Caminho para exercer a cidadania? Ah, pequena. Caminhos para exercer a cidadania. O que mais está em ênfase aí, Rebeca? O que mais está em ênfase, além dessas 3 palavras que você utilizou? Tem mais uma palavra, direitos políticos. Igor, observa aqui, de todos os direitos políticos que existem na Constituição, só foi citado um no texto. Você acha que, se a redação fosse sobre direitos políticos no âmbito geral, eu só iria citar um? Então vamos lá. A Rebeca foi a Luana e a Rebeca foram no caminho correto. Ó. Essas duas frases, algo sobre democracia. José Diogo. Algo sobre democracia. Não. Eu peço que vocês foquem nas palavras-chave, meu povo. As palavras-chave, elas estão encaminhando vocês para um caminho, né? Importância dos jovens votar. Quase. Essa aí foi a tese que ela observou. Mas o que eu quero é que vocês olhem só para cá. Só aqui tem as palavras. Não inventa, porra. Só aqui tem a palavra do tema. Eu já falei para vocês que essas frases aqui, elas são compostas pelas palavras temáticas. Se elas são compostas pelas palavras temáticas, não tem jovem aí, não tem democracia, não tem participação, não tem... O que mais? O tema dessa democracia é o voto. Olha só. Não. Te lascou, tia. O voto como o caminho para exercer a cidadania. Voto como caminho para exercer a cidadania. Esse é o tema da redação. Eu acho que foi um ano eleitoral, não sei. Ok. Então observem o que foi que o autor fez para trabalhar esse tema. Ele iniciou dizendo que o voto é um direito político. Ele faz uma
Caracterização do voto. Ele fala que é universal, direto e secreto. Show. E ainda vai dizer que o voto é um caminho popular para exercer a soberania de cidadão. Ele não falou cidadania, ele falou soberania de cidadão, que é cidadania. Observem que eu percebo que vocês cometem muitos erros na tentativa de utilizar palavras sinônimos, quando vocês podem utilizar expressões que se tornam sinônimos. Soberania de cidadão, mesma coisa que cidadania. Ok? O segundo período dessa oração é o que nós já estamos conhecendo como tese. Nesse segundo período, a autora vai responder assim. Beleza. O voto é o caminho para exercer a soberania. Ok. Só que sabe o que é que eu penso disso daí? Sabe o que é que eu, estudante, penso disso? Sabe o que é que eu observo no meu dia a dia? Sabe o que é que eu entendo desse contexto? Eu entendo, eu vejo, eu percebo que registra-se um alto descomprometimento dos jovens brasileiros quanto à escolha consciente de seus representantes governamentais. Ok. O que é que tudo isso aqui quer dizer? Que os jovens não sabem votar. Eita! Olha o problemão que eu estou jogando aqui na cara da sociedade. Eu acabei de dizer que o voto é uma arma na mão do povo. O voto é o caminho para exercer a soberania de cidadão. E nós já sabemos que o Estado só existe porque existe o povo, né? Sendo assim, um povo que não sabe votar está fazendo o que na vida dele, né? Só que observa que há uma sutileza na escrita. No entanto, registra-se um alto descomprometimento dos jovens brasileiros quanto à escolha consciente de seus representantes governamentais. Eu poderia muito bem dizer, justamente, Tiago, tapa na cara, né? Tapa na cara de quem teima em não escrever como eu oriento e tapa na cara da sociedade mesmo. Então vai lá. Eu poderia muito bem dizer, no entanto, nota-se que os jovens brasileiros não sabem votar. A maioria das pessoas que escreveriam uma redação com essa estrutura escreveria assim. A maioria dos jovens brasileiros não sabem votar. Porém, essa aluna aqui ficou marcada na minha história como professor. Por quê? Essa daqui foi a segunda redação dela. A primeira redação dela eu eliminei por fuga do tema. Eu eliminei. Eu levei essa redação para a sala de aula, comecei a ler, amassei e joguei no lixo. Ela ficou com ódio de mim
no outro dia, me entregou uma redação nota 10. Na verdade, a redação foi nota 9, né? E aí, a gente corrigiu juntos e ficou nota 10. Mas eu acho que eu deixei uns 2 errinhos aqui. Enfim, o que é a tese, meus amados? É um posicionamento meu a partir do que eu falei inicialmente na contextualização, porém com uma outra pegada. A contextualização, eu trago informações para situar o leitor naquilo que eu estou falando. A tese, eu trago informações para que o leitor perceba qual é a minha, assim, acerca daquilo que eu estou falando. Não é? Então, nós estamos nos propondo a falar sobre o voto como caminho para a cidadania. E eu proponho que o leitor critique esse caminho para a cidadania, observando que é um risco, né? É um risco não fazer nada, pois os jovens brasileiros, que são a maioria das pessoas votantes, não sabem votar. Ok? Então essa é a minha tese, essa é a minha posição. É isso que eu quero que vocês façam. Parem de ficar dando ouvido para professor que vende modelo pronto aí para vocês e comecem a pensar nas propostas temáticas e comecem a botar a vida de vocês nessas redações. Comecem a dizer o que realmente vocês pensam. Comecem a fazer críticas como se vocês estivessem indo para um debate. Comecem a apresentar suas ideias como se vocês tivessem que convencer alguém delas. Eu falo sempre nas minhas aulas inaugurais, de cursinho, de redação por aí, que escrever uma redação nada mais é do que você tentar convencer a sua mãe a deixar você ir para uma festa, aquela primeira festa que você vai sair. Cara, se você consegue convencer sua mãe, né, a deixar você sair para uma festa, você consegue escrever qualquer redação na sua vida. Entendeu? Principalmente se sua mãe for igual a minha, né? Então, é isso, cara. É um trabalho de convencimento. Ok? Estão conseguindo me ouvir? Espero que sim. O terceiro elemento da introdução é a nossa contextualização. Não, são as nossas hipóteses. Ok? Só que eu vou apresentar para vocês hipóteses mais complexas, tá? Uma forma mais complexa de fazer. Tá bom? Então vai lá. Essa realidade resulta sobretudo, que realidade? Do descomprometimento dos jovens. Olha só, eu gosto demais desse tipo de elemento de coesão. Sobretudo, da falta de um processo educacional crítico. Então eu estou falando que os jovens não sabem votar porque a escola é uma merda. Ok? E da descrença na ação política. Ok, eles não sabem votar, eles estão descomprometidos com o voto, porque eles não acreditam no papel dos políticos. Eles estão descomprometidos com o voto, porque eles não passaram por um processo educacional crítico em suas vidas. Tá? O que? Beleza, aqui está o diferencial. Aqui está o diferencial do aluno. Eu lancei as hipóteses, eu faço um fechamentozinho falando, trazendo apresentando, na verdade, o que tudo isso gera na sociedade. Então observem que na minha introdução eu tenho uma contextualização, uma tese, hipóteses e fechamento.
eu digo que tudo isso aqui desvaloriza a história de luta social brasileira. Então, essa molecada aqui não está comprometida com o voto, desvaloriza a história de luta social brasileira. Por quê? Porque o voto foi conquistado através de luta. Ok? Senhores e senhoras, isso daqui pode ser retomado lá embaixo, lá na conclusão. Pode ser retomado aqui, ó. Ok? Então vamos entender os elementos que essa pessoa utilizou para compor essa introdução. Primeiro elemento, contextualização, afirmativa e fundamentado na Constituição. Tese elaborada a partir de uma antítese aos elementos contextualizadores. Gera a sensação de crise. Então vai gerar a sensação de crise. Por quê? Porque eu acabei de falar algo muito bom sobre o voto. Olha só. Boa noite, Ana Catarina. Acabei de falar algo muito bom sobre o voto. O voto é o caminho popular para exercer a... Olha só. E logo depois eu falo. Os jovens não estão nem aí para voto. Estão cagando e andando para o voto. Então eu gero no leitor uma sensação de égua. Peraí, esse trem não está certo. Se o voto fosse tão importante assim, a juventude estaria toda preocupada, né? Se o voto fosse tão importante assim, todos os jovens queriam votar. Então já gera essa sensação de crise que vai gerar no leitor uma angustiazinha por saber os motivos desse descomprometimento. Logo em seguida, eu apresento os motivos. Professor, mas por que não apresentar esses motivos lá no desenvolvimento? Porque o nosso projeto textual ele faz com que a introdução seja um resumo de todo o nosso texto. Para que o leitor tenha condições de vislumbrar todo o texto logo no primeiro parágrafo. Aí sabe o que vai acontecer? O avaliador não vai se perder. Ele não vai perder informações. Ok? Quando eu falo assim, gente, observem os termos de coesão de vocês. Cuidado com os termos de coesão. Se vocês observarem, todos esses termos de coesão, eles estão no início de cada período. No início de cada período. Vai ser para o início do período de vocês que o avaliador também vai olhar buscando os elementos de coesão. Então, não vacila. Belezinha? Algum comentário sobre essa introdução? Justamente, Luana.
Muito obrigado pela observação. Observe os elementos de coesão aí, ó. Nenhum feito só com uma palavra. Assim, dessa, né? Não sei o que lá. Destarte. Não sei o que. Muito mais propriedade de vocabular também. Mais autoridade e mais propriedade de vocabular. Show? Algum comentário sobre essa introdução? Vou passar para frente. Aqui nós temos o primeiro desenvolvimento. A priori, aqui foi um dos erros que eu deixei. Por quê? Para sempre lembrar você que a priori não significa primeiramente. O que significa a priori? Isso mesmo, José. Eu sempre falo, cara, porque eu não sei quem foi o professor que ensinou isso aqui pela primeira vez, mas esse negócio enraizou na mente dos meninos e não sai, pô. Tá errado, caras. Tá errado. A priori não significa desculpem. A priori não significa primeiramente. Inclusive, ele nem é aceito como conectivo no Enem, né? Ele nem é aceito. Ok? Ana Catarina, é com I, viu? É a priori. A posteriori. Claro que teria que ser. Teria que ser. Um conectivo que ligue, né? Introdução ao desenvolvimento. Mas eu sei que há muita dificuldade em lembrar desses conectivos. Então, dessa forma, o meu preconceito por primeiramente, ele acaba se reduzindo, né? Por quê? Porque facilita na hora de lembrar, né? Para não dar aquele brancão na hora da prova. A gente facilita com primeiramente, né? Ok? Que ótimo, Thiago. Então fala bem um que tu usaria aqui.
Gente, o conectivo, no início, é só vocês imaginarem assim, ó. O conectivo no início do período, ele resume a informação que acabou de ser mencionada. O conectivo no início do período resume a informação que acabou de ser mencionada. O conectivo no início do período, ele retoma essa informação que acaba de ser mencionada. Qual a informação que acaba de ser mencionada? As hipóteses. As hipóteses. Eu posso falar que as hipóteses são fatores. Pode ser também, Josiana. Mas eu ainda colocaria assim, ó. Destes fatores, a falta de um processo educacional crítico é um agravante para o descaso da juventude. Eu posso colocar assim também, ó. Nesse contexto, neste contexto, eu posso colocar, em primeira análise, posso colocar, ok? Só que eu vou deixar aqui a priori, para eu lembrar de falar para os meninos não fazerem. Bora lá. A falta, olha do que eu vou falar de novo, ó. Processo educacional crítico. A falta de um processo educacional crítico é um agravante para o descaso da juventude contra a escolha de seus representantes governamentais. Professor, ela repetiu. Tá errado. Não tá. Não tá. Por que não está? Porque ela repetiu em parágrafos diferentes. E ela repetiu para dar ênfase. Observe. Foi uma repetição de ênfase. Isso é permitido. A falta de um processo educacional crítico é um agravante para o descaso da juventude quanto à escolha de seus representantes governamentais. Tudo isso aqui é o que a gente chama de tópico frasal. É o primeiro elemento do desenvolvimento e é composto por um comentário afirmativo sobre a primeira hipótese. Entenderam isso? Comentário afirmativo sobre a primeira hipótese. Pronto. Eu comento a primeira hipótese, eu falo alguma coisa sobre ela. E, olha só que legal. Eu falo alguma coisa sobre essa hipótese relacionando com a tese. Então, olha, a falta de um processo educacional crítico agrava a minha tese. Eu disse que é todo mundo, juventude é descomprometida. Então eu vou dizer que a falta de um processo educacional crítico, que eu já citei aqui, ou seja, está ficando cada vez mais forte. Justamente, Thiago, obrigado pela ajuda, viu, cara? Está ficando cada vez mais forte no imaginário do leitor. E quanto mais o leitor ele recebe informações cruzadas assim, mais na cabeça dele ele teve contato com aquilo. Vocês já tiveram a sensação, ao ler um livro, que vocês já tinham lido aquele livro? Isso ocorre principalmente quando vocês leem livros sobre assuntos dos quais vocês já conversaram ou já leram algum outro livro. Essa referência, né, essa sensação de já ter lido aquele livro é o que a gente chama de contextualização. É uma contextualização que ocorre. O leitor, por você ir repetindo os termos, de forma inteligente, claro,
ele vai ficando familiarizado com o texto. E o texto, ele se torna um texto atrativo. Tão atrativo que ele, às vezes, ele até esquece os teus erros. Um erro ou outro de ortografia, por exemplo. Tá bom? É por isso que nós temos redações nota 1000 que tem erros de ortografia. Tá bom? Então observa. O primeiro período do desenvolvimento, principalmente do primeiro desenvolvimento, eu sugiro que vocês retomem a tese, dizendo que a hipótese gera alguma coisa nessa tese. Professor, sempre vai agravar? Não, pode ser que a tua hipótese seja uma hipótese, seja um resultado. Pode ser que a tua hipótese seja um obstáculo. Depende. É por isso que eu falo. Modelo pronto não presta para o EMA. Tá? Porque vai depender muito de como você vai escolher trabalhar aquele tema. Então vai lá. Professor, mas o senhor não acha que essa repetição toda vai atrapalhar? Não vai atrapalhar. Gente, eu coloquei esse texto. Eu coloquei esse texto para ser crivado já atualmente por uns 10 professores. 10. Pasmem. A nota mínima para esse texto, quem deu fui eu. Que foi 9. Então, já sabem, né? Ah, professor, que bom. Vou decorar esse texto e utilizar no dia da redação do vestibular. Faça isso e você vai se ferrar. Entenda o processo criativo do texto. Estou comendo uma pizza aqui. Bora lá. Isso se justifica por quê? Observe. Eu estou falando do agravamento da parada. Eu estou falando que a falta disso aqui agrava isso aqui. Agora, eu vou trazer uma justificativa. Eu vou dizer, na realidade, o que ocorre para que isso aqui aconteça. Então eu digo para o leitor, olha, está acontecendo isso. Olha para o teu lado. Vê se não é. Aí eu meto uma realidade fática. Que até agora nós chamamos de exemplificação. Vocês lembram? Que a gente chama de exemplificação? Então bora lá. Olha só. A maioria das escolas. Cuidado quando vocês forem generalizar. Nunca generalizem. Eu coloquei a maioria das escolas. Não falei todas. Focam, processo educacional crítico. Focam seus currículos nos vestibulares e negligenciam o papel basilar, olha só a palavra de efeito, na formação de cidadãos críticos. Amados, eu precisaria da palavra críticos? Não. Porque a palavra cidadãos já remete a isso. Porém, optamos em manter a repetição. Por quê? Porque essa repetição
não é a mesma coisa que essa. Ó. Eu mantive essa repetição para que vocês percebam isso. Qual que é a repetição que é despontuada dentro do parágrafo? Seria se eu falasse assim, ó. A falta de um processo educacional crítico. Aí depois, o seu papel basilar na criação, ou melhor, o seu papel basilar em exercer um processo educacional crítico. Se eu repetir a mesma ideia, isso é repetição. Agora, falar processo educacional crítico é diferente de cidadãos críticos. As ideias são diferentes. Se as ideias são diferentes, significa que esse cidadão aqui, essa pessoa, ele tem ele tem propriedade vocabular. Ele sabe utilizar as palavras dentro dos seus contextos e ele tem vocabulário amplo. Ok? Então, o que ele faz? Ele sustenta essa hipótese dizendo por que ela ocorre. O que está acontecendo? Por que está acontecendo? Beleza. E aqui a forma mais simples de fazer o terceiro período do desenvolvimento. Gente, a forma mais simples é essa. É você falar um problema que gera. Qual é o problema que essa hipótese vai gerar? Qual é o problema que a falta de um processo educacional crítico vai gerar? Lembrando que a falta do processo educacional crítico gera o descomprometimento. Isso aqui é o problema maior. Bora olhar como é que a gente trabalha isso aqui. Esse panorama, qual panorama? Das escolas que tem seus currículos, blá blá blá, dificulta a formação de eleitores conscientes da relevância do seu voto para a melhoria da sociedade. Caralho, professor. Peraí, mas ele já falou isso aí. Procura, vê se ele já falou isso aqui. Você não vai achar. Me diz onde foi que ela falou isso aqui no texto. Lê aí. Esse panorama dificulta a formação de eleitores conscientes da relevância do seu voto para a melhoria da sociedade. Cara, não tem em nenhum lugar do texto essa afirmação. Só que, como as palavras elas estão todas no mesmo grupo de palavras, todas no mesmo universo de palavras, quando eu leio isso aqui, eu fico com a sensação de que eu já li isso. E isso é tão bom, isso faz o texto tão bem lido, que dá vontade de chorar, de felicidade, quando você lê um texto bem elaborado desse. Então, esse panorama dificulta. Quando eu utilizo a palavra dificulta, já é problema. A formação de eleitores conscientes. A formação de eleitores conscientes. Espera aí. Descomprometimento dos jovens. Quanto à escolha consciente. Opa, só que a gente não falou que os jovens são eleitores. Beleza. Então, olha lá, eleitores conscientes da relevância do seu voto. Emerge como o caminho popular. Cara, isso é algo muito relevante, importante. Para a melhoria da sociedade. Soberania do cidadão. Tudo isso aqui está lá na nossa introdução por meio de palavras-chave. Ele inventou alguma coisa? Não. Professor, eu não sei o que eu faço quando eu não tenho repertório. Gente, observa isso aqui. Do tema. Essa pessoa tirou uma redação completa.
Ai, professor, não, mas tem processo educacional crítico e descrença da ação. Gente, quem é que não sabe que a escola é falida? Quem é que não sabe que a escola tem problema? Quem é que não sabe que político não presta? Descrença na ação política, é a mesma coisa dizer, político não presta. Falta de um processo educacional crítico, é a mesma coisa dizer, escola tá tudo falida, é uma bosta. E por fim, o que eu já peço para que vocês façam, um fechamento, uma resposta pessoal ao problema. Qual que é o problema? A formação dos eleitores conscientes, geradas pelo quê? Pelos currículos. Como é que eu vou resolver isso aqui? Melhorando o currículo. Então eu falo, observa-se de tal forma que o currículo educacional necessita de modificações urgentes. Pronto. Eu disse como é que vai ser feita essas modificações? Não. Não falei. Chega bem aqui. O leitor olha e fala assim, epa, peraí, estava bom até agora. Mas como é que vai ser feita essas modificações? A resposta para isso daqui, ele joga lá na conclusão. Ok? Certo, então falamos do primeiro item. Falta do processo educacional crítico. Agora vamos olhar essa descrença na ação política, como que ele trabalhou. Ademais, é possível inferir que a descrença dos jovens na ação política, olha só, atinge níveis perigosamente altos. Opa! Ó, lá na introdução, eu estou falando, é um alto descomprometimento. Eu posso dizer que essa descrença atinge níveis altos. Olha a sacada. Junto hipótese com tese novamente. Haja vista, diante de inúmeros casos apresentados na mídia sobre corrupção dos políticos, os eleitores juvenis perdem a esperança na mudança social por meio do voto. O que é isso aqui? A justificativazinha para a nossa hipótese. Consequentemente, olha só, o problema. O problema é uma consequência. Então, a consequência dessa esperança é que os jovens passam a ter a sensação de impotência no processo eleitoral, ao passo que se acomodam e desacreditam que possam ser pioneiros de mudanças no âmbito político. Nessas condições, salienta-se que a mentalidade juvenil deve ser amadurecida para que a máxima platônica de que o povo tem um governante que merece tenha uma representação positiva. Olha só, aí ele pega e junta uma citação indireta de Platão, fazendo uma reanálise dessa citação. Por quê? Porque quando Platão escreve na República que o povo tem um governante que merece, ele quer falar que um povo que não tem criticidade para escolher seu governante tem que se contentar com aquele governante que tiver. Isso é ruim. Então, a gente fala materialização positiva. Ok? Mesma estrutura do parágrafo anterior, mesmas relações de sentido. Mesma estrutura do parágrafo anterior, mesmas relações de sentido. Trago a hipótese relacionada com a tese, trago uma justificativa dessa relação, trago uma consequência dessa hipótese e dou uma resposta, uma solução a esse problema que surge. Tá bom? Professor, não é assim que o senhor está ensinando para a gente. Óbvio que não é assim. Como que eu estou ensinando para vocês? Trazerem um exemplo, trazerem uma sustentação mais forte, né? E finalizar com a resposta. Por que eu estou solicitando isso? Para que vocês pesquisem. Para que vocês pesquisem, tá bom?
acerca dos temas. Senão vocês não vão pesquisar. Eu sei, conheço o menino. Então bora lá. Por fim, para que a gente encerre nossa aula, a conclusão dessa redação. Infere-se, portanto, elemento de conclusão, na urgência de fomentar mecanismos que garantam o comprometimento dos jovens brasileiros com o seu direito de exercer a cidadania. Gente, que coisa linda, até me arrepio. O que ele falou aqui? Tese e contextualização. Como? Se lá na nossa tese eu disse que os jovens são descomprometidos, aqui no encerramento eu vou falar que a gente precisa gerar comprometimento. Então eu tenho que, de forma urgente, olha só, palavra de força, gerar meios para que esses jovens se comprometam. Com o quê? Com o seu direito de exercer a cidadania. Gente, o direito de exercer a cidadania nada mais é do que o voto. Tá bom? Para isso, faz-se necessária... Então, como que os jovens vão se comprometer? Estruturação massiva de projetos governamentais que visem conscientizar os jovens da necessidade de se engajarem na política, independente dos maus exemplos de alguns políticos. Observem o seguinte. Ela optou em falar primeiro do parágrafo da segunda hipótese e depois falar da primeira hipótese, na conclusão. Isso é errado? Não é errado para o EMA. Para o Enem, não façam isso. Porque o Enem, ele solicita que você apresente as ideias na sequência do desenvolvimento, na conclusão, né? Quando você for fazer a sua proposta de intervenção, tem que ser na sequência que você apresentou no desenvolvimento, senão você é despontuado. Você já perde aí, deixa eu ver, 80 pontos, 40 pontos em projeto textual e 40 pontos em estrutura do texto. Então vai lá. Para o EMA pode? Pode, sem problema. Então aqui, ó. Qual que é a nossa segunda hipótese? Que os jovens não confiam nos políticos. Então eu vou falar disso. É necessário projetos governamentais que conscientizem os jovens da necessidade de estarem na política, apesar dos maus exemplos. Pronto. Fechei a primeira hipótese. Na verdade, a segunda, né? Vale pontuar ainda, porque a gente está continuando, mas não encerrou, que a escola pode dar mais ênfase. Pode, porque a escola não precisa, né? Pode dar mais ênfase à formação política da juventude por meio de palestras e momentos de debate. Olha só, coisinhas simples que a escola pode fazer. Ok? Finalizamos? Não finalizamos. A fim de, ou seja, onde é que nós queremos chegar? A fim de prepará-la para exercer a democracia de forma soberana e crítica, garantindo o pleno desenvolvimento. Não, aqui não é democracia, aqui é cidadania. A fim de prepará-la para exercer a cidadania de forma soberana e crítica, garantindo assim o pleno desenvolvimento da democracia brasileira. Então, ó, tudo isso aqui é onde se quer chegar. Dica: onde se quer chegar, utilize o título. O título poderia muito bem ser Cidadania Juvenil ou Jovem Soberanos. Parece nome de bloco de carnaval, né? Ou Juventude
soberana ou jovem democracia. Rebeca, eu recomendo isso aqui que eu estou fazendo, ó. Títulos pequenos. Tá bom? Quanto menor o seu título, mais criativo ele é. Ó, vocês poderiam até colocar assim, ó. O pleno desenvolvimento da jovem, olha só, da jovem democracia brasileira. E aí lá no título, coloca aqui, ó. Título: Jovem Democracia. Entendeu? Gostaram? 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 Alguma coisa a dizer? Me